E agora é mais um daqueles momentos onde eu acabo vendo aqui pessoas que eu sempre vi aí na minha vida e fico muito feliz de receber no palco aqui. Eu estou falando do painel sobre Minas e suas matrizes econômicas. E eu vou receber aqui, para mediar este painel, a jornalista da Itatiaia, Edilene Lopes. Palmas para Edilene, gente! Olha que legal ela aí. Vamos ver o rostinho, o cara crachá da nossa amiga que está sempre aí, né, vendo as coisas. Tamo junto. Tá ligado? Chegou? Ó, fala nisso aqui. Falta de experiência? Não é não. Falta de experiência com o microfone, gente? Tá ligado. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Satisfação estar com vocês hoje. Vou devolver esse microfone, mas não, agora é meu. Funcionou, é meu. Não foi você, não, tá? Foi a gente mesmo, nossa equipe aí, tá bom? E aí, para compor esse painel, eu vou chamar aqui o diretor técnico comercial da Gasmig, Rodrigo Pazini. Faz barulho para ele aí, gente. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Tô sem mãos aqui para te cumprimentar. Bem-vindo aí. E para fechar, a VP de Tecnologia, Evolução Digital, Agilidade e Inovação da Algar Telecom, Zaima Milazzo. Aê! Uhul! Que legal ter você aqui, Edilene. Bom trabalho, viu, Edilene? Gostou? Tamo junto. Bom trabalho para vocês aí, pessoal. Pra nós. Bora sentar, gente? Nós já ficamos em pé o dia inteiro, ninguém merece, não? Bom, pessoal, satisfação imensa estar com vocês. Agradeço a organização do Minas Summit pelo convite. Eu vim de Brasília para essa mediação, mas assim, o serviço corre atrás da gente. Como tem uma viagem do presidente a Minas e eu, né, meu trabalho principal é na Itatiaia, eu vou ficar para essa cobertura também, mas vim especialmente para esse momento. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e pela confiança da organização do evento para fazer essa mediação. Meu papel é, assim, quase nada aqui. Na verdade, esses dois são duas feras que têm muitas informações importantes para nós. Então, espero que vocês aproveitem muito desse momento, que é muito rico. Minas Gerais é um estado com uma matriz econômica diversificada e que tem muito espaço para expansão. Se a gente pegar hoje a contribuição no PIB, no Produto Interno Bruto de Minas Gerais, a gente tem primeiro os serviços, depois a gente tem a indústria, puxada principalmente pela mineração, e tem a agropecuária. E dentro dessa gama, uma diversidade imensa de atividades econômicas, e depois disso também muitos setores econômicos importantes. Minas Gerais, na sua capital, Belo Horizonte, sempre teve a intenção de ser uma capital da inovação tecnológica, tenta isso desde governos anteriores, do PSDB, em 2008, tentando emplacar, e assim, não morre esse sonho de Belo Horizonte, que eu acho que é muito importante, mas inovação e tecnologia hoje perpassa todos os setores. É impossível ter desenvolvimento sem investimento em inovação e tecnologia. E para debater como esse investimento é feito, como cada um na iniciativa privada ou pública pode fazer, nós temos aqui conosco a Zaima Milazzo, que é vice-presidente de Tecnologia, Evolução Digital, Agilidade e Inovação da Algar Telecom, que é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, tem sede em Uberlândia, tem 70 anos, para vocês entenderem a importância da Algar na frente do setor de telecomunicações do Brasil, tem Vivo, TIM e Claro, ou seja, as multinacionais. Então, a Algar é uma gigante, é um orgulho das telecomunicações brasileiras, principalmente de Minas Gerais, né? E, apesar de ter 70 anos, o que não é tanto, é uma jovem senhora, investe pesado em inovação e tecnologia. A Zaima vai falar disso para vocês hoje. Daqui a pouco eu vou falar com o Pazini, mas vou começar pelas mulheres. Primeiro, só para cumprimentar a Zaima, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pela sua presença, viu? Uma satisfação estar com você. Muito obrigada, agradeço muito aqui a apresentação e quero agradecer também o Justino e a Dani pelo convite, a abertura para estar aqui nesse evento tão importante para Minas Gerais e para o Brasil, né, para falar de inovação corporativa, porque para a inovação acontecer, as corporações precisam investir, né, então é um espaço importante para a gente contar a nossa história. E nesse ano que é tão importante para o Algar Telecom, que completa 70 anos de vida, e eu queria contar um pouco dessa história de 70 anos para vocês, em poucos minutos aqui.
E para contar essa história, eu preciso remontar antes de 70 anos, né? Zaima, antes de Oi. você contar essa história, eu posso só apresentar o Eduardo Ah, sim, rapidinho? desculpa, vamos lá, Não. desculpa. E a gente tinha um terceiro convidado que, por causa de horário de voo, não vai poder ficar. Então, agora eu apresento o Eduardo rapidinho e a gente volta para a Zaima. Eu não vou querer que você fale só da Algar, não. Quero que você fale um pouco da sua trajetória, porque uma mulher ocupando o posto que você ocupa e já ocupou outros cargos de direção na empresa, assim, não, a nossa Combinado, trajetória não é Edilene. fácil. Isso é super importante, eu queria que você falasse Combinado. disso também. Conosco o Eduardo Pazini, que é diretor da Gasmig, ele é o diretor técnico da Gasmig, que é a distribuidora de gás de Minas Gerais. Essa é uma prerrogativa, uma competência do Estado. Então, como existe a Gasmig em Minas, existem outras empresas que fazem distribuição de gás em outros estados. 99% ou 99,5% da participação do controle da empresa é hoje da CEMIG, 0,5% é da Prefeitura de Belo Horizonte. O Eduardo é o cara que sabe tudo do funcionamento desse setor e ele vai falar um pouquinho para a gente do potencial que tem a Gasmig, inclusive em relação a outras empresas do mesmo tipo no Brasil, e vai falar para a gente também o tanto que é investido em inovação nesse setor, o que é difícil, porque é o setor de infraestrutura e parece que é um contrassenso, mas não, a inovação em tecnologia hoje é um pilar importante da infraestrutura no Brasil. É o Eduardo que vai falar sobre isso para a gente. Obrigada pela presença, viu, meu queridíssimo? Uma satisfação ter você aqui. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, Edilene. Será um prazer aqui a gente falar, tentar associar um pouco a ideia de obras de infraestrutura pesada à tecnologia e o que a gente tem feito durante esse período. A Gasmig ela tem sorte, ela já nasceu dentro de uma era digital. Então, ela é uma jovem de 37 anos, vai estar fazendo agora, no dia 15 de julho, 38 anos de empresa, e vai ser um prazer aqui nesse momento a gente estar falando. Oi, gente, o cabra, quando ele é educado, assim, é um negócio que assim, não dá para comentar. Eu estou chamando o Rodrigo de Eduardo o tempo todo e ele não fala nada. Ele pegou o microfone e educadamente não falou nada. Falou, Edilene, Rodrigo, desculpa. Não. O Rodrigo Pazini, que vai estar aqui com a gente essa manhã. E, pois é, eu sabia. Agora, só para vocês entenderem o nível do cavalheirismo. Outra, eu fui descer a escada ali, eu estou vendo que ele está fazendo um rodeio danado. Tudo era para eu passar na frente, eu não estava nem entendendo, para vocês verem como é que está raro. Então, sejam cavalheiros, a gente repara, viu? Lá em casa, se não for, é isso. Zaima, obrigada à vontade. Tá bom, sensacional, muito bom, realmente. Então, a gente, contando um pouco da história da Algar Telecom, vocês vão perceber que a história da Algar Telecom ela meio que se confunde com a história das telecomunicações do Brasil, né? 70 anos de história. Essa empresa, que é uma empresa mineira, a gente tem que ter muito orgulho, porque é uma empresa mineira, uma das maiores do país, e que, de alguma maneira, direcionou, né, assim, a evolução do setor de telecomunicações no país. O doutor Luiz Alberto Garcia, né, que está hoje como chairman de honra da Algar e da Algar Telecom, é um ícone vivo, né, do nosso setor, admirado por muitos, né? E para contar essa história, eu preciso ir um pouco antes dos anos 70, porque começa a história com um português, José Alves Garcia, que é o pai do comendador Alexandrino Garcia, que é o fundador da Algar Telecom. Ele saiu de Portugal em 1919, escolheu Uberlândia para ser a cidade onde ele, junto com seus filhos, desenvolveu negócios, e ele começou com uma máquina processadora de arroz, né, uma região muito produtora na época, principalmente a região também ali de Goiás, que é muito próximo de Uberlândia. Então, ele, junto com seus filhos, começou alguns negócios e logo, né, assim, obviamente, ele cresceu seus negócios e ele se tornou, ele assumiu, né, a liderança da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia. Isso foi nos anos de 52, aproximadamente, e se tornou um empresário influente, né, nessa cidade. E nesse mesmo ano, né, muitos aqui, tem muitos jovens na plateia, né, com certeza vocês não devem se lembrar, porque vocês não existiam ainda, né, mas antigamente as companhias telefônicas elas eram propriedade das prefeituras, elas eram companhias privadas,
normalmente ou de propriedade de prefeituras ou de empresários que serviam prefeituras, e era assim lá em Uberlândia. Tinha a companhia Teixeirinha, que era de um empresário local e que tinha um contrato com a prefeitura de Uberlândia, e nesse ano de 52 ela renovou o contrato para ampliar a sua prestação de serviço para mais 1.000 linhas, naquela época era muita coisa. Só que ela teve problemas e ela não conseguiu entregar essas 1.000 linhas. Então, a cidade passou a viver uma crise de comunicação, né? Uberlândia longe de São Paulo, longe de Belo Horizonte, longe do Rio de Janeiro, para comercializar, escoar todo o processamento da produção agrícola que acontecia localmente, precisava de se comunicar, então se tornou uma crise, né, local. E aí o comendador Alexandrino Garcia resolveu resolver essa crise. Ele mobilizou, então, a CIUB para que eles comprassem essa companhia Teixeirinha e investissem nessas linhas telefônicas, e daí fundou a Algar Telecom, naquela época, Companhia Telefônica do Brasil Central, porque ela não atendia só Uberlândia, ela atendia ali uma região. Então, ele funda, em 54, o que a gente conhece hoje como sendo a Algar Telecom. E daí começou uma trajetória de muito empreendedorismo e inovação. Em 70, essa empresa ela foi a primeira empresa a ter o serviço interurbano usando a tecnologia de micro-ondas. E depois aconteceu um fato muito importante no país, que foi a estatização do setor de telecomunicações. A estatização, então, criou o sistema Telebrás, talvez as pessoas, né, mais velhas na plateia lembrem desse momento. A gente tinha a Telemig, né, E eu não aqui. lembro disso, não. Então, eu vou ter que falar que eu lembro, né, que eu estou no setor de telecomunicações já tem mais de 25 anos. Então, as empresas que eram antes privadas, elas foram todas estatizadas, com exceção de poucas empresas no país. E a CTBC, na época, é uma dessas, muito em função de mobilização de entidades públicas, mobilização de clientes, inclusive, e dos próprios colaboradores da empresa, que foram lá em Brasília pedir para que essa empresa não fosse estatizada. Então, ela se manteve privada e continuou a sua trajetória de investimento em inovação. Foi a primeira empresa a interligar 2 centrais telefônicas com fibras óticas. Fibras óticas eram, naquele momento, a inovação mais tecnológica. Isso foi nos anos de 1990, quando a empresa lançou a sua primeira rede de fibras óticas e continuou evoluindo, assim como o setor de telecomunicações no Brasil. O setor de telecomunicações, até o momento, então, ele era de voz, né? A gente tinha telefonia, mas nos anos 2000 surgiu o acesso à internet. Então, nos anos 2000, a Algar Telecom foi uma das primeiras empresas a lançar o serviço de acesso à internet no país, e também a evolução do serviço móvel, né? Naquele momento, com dados, né? Nos anos 2000, vieram as primeiras redes de telefonia móvel do país. E o setor de telecomunicações continua evoluindo, trazendo mais serviços. Nos anos de 2010, a empresa lançou a sua operação de TV, aumentando a prestação de serviço para os clientes, né, da época, e a empresa decidiu, em 2015, expandir. Até o momento, então, a Algar Telecom ela prestava serviço em 4 estados, um pouco mais de 80 cidades, e em 2015, com a expansão, até o momento, a gente conseguiu estar presente em 16 estados, mais o Distrito Federal. Nós servimos hoje 370 cidades diferentes, dobramos a nossa base de clientes do B2B. Hoje nós temos aproximadamente 230 mil clientes no B2B, 1,2 milhão de clientes de consumidor final e com mais de 120 mil quilômetros de fibras óticas no país todo. E a gente sempre inovando, lançando produtos novos, fazendo com que o nosso cliente tenha o melhor serviço de telecomunicações e tecnologia do país. Quantos e quais cargos você já ocupou na Algar Telecom? Então, eu estou na companhia há quase 25 anos, né? Eu entrei... Você nasceu lá? Não. Obrigada pela gentileza. Mas eu estive em diversas áreas da companhia. O meu background é técnico, eu sou engenheira, né, engenheira eletricista, mas passei pelas áreas comerciais, área de inovação. Eu geri por 6 anos o Centro de Inovação, que foi fundado pela Algar Telecom,
quero contar um pouco essa história desse centro aqui para vocês hoje, que é o BRAIN, né? E, mais recentemente, tem 1 ano, eu estou no cargo de vice-presidente de tecnologia, mas tive a oportunidade de estar em diversas áreas da companhia e eu tenho muita admiração por essa companhia e um orgulho de pertencer ao Grupo Algar. Parabéns pela trajetória. Rodrigo, meu Eduardo, queria que você falasse um pouquinho da história, menos da história e mais do que é a Gasmig hoje, que serviço presta a Gasmig e qual que é o potencial de expansão da companhia. Bem, vamos lá. O erro não foi tanto, eu tenho um irmão que chama Eduardo, então fica a mesma coisa. Está em casa. Está em casa, fica mais fácil. Mas falar um pouco da Gasmig, como citei, a Gasmig é uma empresa muito nova, é uma empresa que tem 37 anos no mercado. É um dos papéis que a gente tem, um dos desafios até dessa diretoria e colocado até pelo governador Zema, é levar o gás natural aos mineiros. Hoje, dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, a Gasmig está presente em 47 municípios, né? Existe uma representatividade desses 47 municípios, algo em torno de 65% a 70% do PIB mineiro estão alocados nesses 70 municípios. E a Gasmig tem uma história interessante, né? Como você citou, 99%, 99,5% da Gasmig pertence à CEMIG, 0,5% à Prefeitura de Belo Horizonte. E por que da Prefeitura? O primeiro gás fornecido pela Gasmig, ele era oriundo de aterro sanitário. Então, o que hoje a gente tem em termos de transição energética, de um energético mais limpo, que seria o biometano, naquela época, há 37 anos, a Gasmig iniciou as suas atividades através do fornecimento do aterro sanitário que tínhamos em Belo Horizonte, o fornecimento restrito, obviamente, num volumes pequenos, mas para essa região. Nós temos hoje um desafio muito grande, para vocês terem uma ideia, a gente deve ter algo em torno de 1.700 quilômetros de rede dentro do estado de gás. Somente na cidade de Belo Horizonte, nós temos 400 quilômetros. Belo Horizonte, as vias da cidade são 4.000 quilômetros na cidade inteira. Obviamente, a gente está presente onde a cidade ela está mais industrializada ou mais verticalizada. Isso significa algo em torno de 400 quilômetros dentro da cidade de Belo Horizonte. E estamos aí presentes na casa de grande parte dos belo-horizontinos. E o nosso desafio é ampliar essa rede absurdamente. Uma comparação que eu faço em termos de tamanho territorial e em tamanho de rede, para a gente ter uma dimensão, a França ela tem basicamente a mesma dimensão de Minas Gerais, territorial. Na França, são 30.000 quilômetros de rede de gás. Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nós temos 1.700 quilômetros. Estamos fazendo agora um empreendimento de 800 milhões, saindo de Betim e levando o gás até Divinópolis, e com as linhas troncos e linhas laterais, a gente vai ter mais um incremento de rede de aproximadamente 300 quilômetros. Essa obra começou há mais ou menos 3 meses, a gente já tem basicamente 25% dessa obra pronta. E o desafio que a gente tem, e o que a gente tem notado nesses 37 anos, Edilene, que é muito importante a gente fazer esse link, até mesmo pelo tema do Minas Summit, é a associação da tecnologia, a associação da questão da inteligência artificial dentro de obras de infraestrutura. Nos últimos 10 anos, isso tem revolucionado muito e muito grande. Uma obra de infraestrutura, via de regra, ela passa por 3 fases, né, que é a parte de planejamento, execução e a parte de gerenciamento de uma obra. E nessas 3 etapas, basicamente, a gente sempre está associando, hoje, em nossas atividades, ou a tecnologia ou a inteligência artificial. Quando você faz a parte de um planejamento, a gente utiliza muito um sistema de modelagem e sistema de simulação. Só para vocês terem uma ideia, para se fazer um traçado de um gasoduto, normalmente a gente faz de 3 a 4 traçados, verificando não só as condições de relevo, mas as condições que afetem o mínimo ou mitiguem os danos ou o que pode causar
a questão do meio ambiente, a questão socioambiental. Então, todos esses pontos são avaliados. Depois, nós temos a fase de execução, e essa fase, atualmente, a gente tem utilizado em algumas atividades, e podem ser utilizadas em atividades de infraestrutura, os sistemas de robótica ou, até então, e isso é mais comum, sistemas de drones, onde a gente tem feito um mapeamento de áreas, onde você consegue, sem fazer qualquer dano ao meio ambiente, analisar todo aquele aspecto através de drones. Então, também é uma evolução, é uma questão de tecnologia que a gente tem utilizado em infraestrutura. E é importante a gente citar isso porque, pessoal, uma obra de infraestrutura, ela demanda tempo, ao contrário de uma área de tecnologia, onde a questão minuto, hora, segundo, isso é instantâneo, isso muda a cada instante. Na questão de infraestrutura, nós temos hoje algumas etapas, que são etapas legais, citadas também pelo governador, aonde um tempo é demandado para se realizar. A obra em si, desses 300 quilômetros, nós vamos gastar basicamente 1 ano e meio, 2 anos para a realização dessa obra. A obra preparatória para isso são quase 3 anos, entre uma legislação, entre uma licença ambiental e toda essa parte de planejamento para evitar os impactos na sociedade, no meio ambiente. E no gerenciamento também do dia a dia, a gente usa muito a parte de predição das atividades. Então, a gente, através de modelos matemáticos hoje em dia, a gente tem feito as atividades de controle, seja de programação de recebimento de gás. Fizemos recentemente um trabalho em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela ela consegue ter, através de um modelo matemático, através de uma inteligência artificial, ela consegue me dar uma previsão do consumo desses clientes de uma maneira geral, facilitando, obviamente, o balanceamento de rede em termos de carga, facilitando também a entrega e garantindo a entrega para os nossos clientes. Eu acho que um overview, né, da nossa atividade seria basicamente passando por essas 3 áreas, né, sem contar, obviamente, quesitos de sustentabilidade e segurança, aonde as questões de inteligência artificial e de tecnologia estão muito associadas. Nós vamos ter 2 rodadas de perguntas, cada um vai ter 3 minutinhos para responder as suas, e eu já vou começar pelo Rodrigo, que está com o microfone. Rodrigo, esse gasoduto até o Centro-Oeste, até Divinópolis, ele fica pronto quando? E o que de tecnologia vai ser utilizado para monitorar a distribuição desse produto? Tá. Nós temos um centro de operação do sistema muito interessante. Eu falo que ele é um pouco espartano, mas, ao mesmo tempo, ele tem tudo o que a gente precisa para a nossa atividade. Hoje, a gente consegue, através desse centro de operação do sistema, através das plataformas que a gente utiliza, monitorar ponto a ponto da cidade, ponto a ponto de cada recebimento de cliente. Então, a gente tem as estações de bombeamento, obviamente, acredito que todos saibam, o gás natural que chega a Minas, ele vem de 2 fontes, chegando pelo sul de Minas, ele chega em Jacutinga, chega até Poços de Caldas, e, basicamente, o maior volume que a gente recebe é através do Gasbel, que é um gasoduto que sai de Duque de Caxias e chega até Belo Horizonte, mais especificamente Betim. E a gente tem algumas estações de bombeamento e, de lá, as ramificações e os gasodutos de distribuição para dentro de todo o estado. Esse monitoramento, a gente tem em todas as estações, não só a questão da qualidade, através de sistemas de cromatógrafos, onde a gente faz todo o controle da qualidade do produto, mas também a gente controla a pressão de entrada, vazão, garantindo a entrega para o cliente, de uma maneira geral, daquilo que foi contratado, de um produto conforme, de um produto na especificação mais adequada possível. Somado a isso, os nossos controles, através do centro de operação do sistema, a gente consegue ter um mapeamento de não só da cidade, mas de todo o sistema nosso, de toda a nossa rede, de pontos para fazer manutenções e que afetem a menor quantidade possível de consumidores.
Tem leiturista, é pergunta de bobo, tá? Tem leiturista igual a gente tem para energia elétrica ou não? E um dos grandes medos hoje da humanidade é a mão de obra humana ser prejudicada pelo digital, pelo eletrônico, enfim, pelas novas tecnologias. Como é que é isso? Isso, na parte dos grandes clientes, essa leitura ela já é feita na parte digital. A gente está lançando agora, até foi na última semana, foi feita um edital, a gente está em vias de fechamento, fazer uma pocket através das leituras, todas as leituras através de telemetria, né? Fica um desafio que a gente tem hoje em dia, é o lançamento, às vezes até comento com o meu time, de um medidor pré-pago. Eu acho que isso é um diferencial para um consumidor geral. Então, o medidor pré-pago hoje, não existe isso homologado no Brasil, não existe um medidor que esteja em condições de ser utilizado, e que seria um avanço, por incrível que pareça, dentro de uma indústria de infraestrutura de base, tal qual o gás natural. Tem chance da Gasmig sair na frente nisso? Tem chance, a gente está estudando e interessados, depois a gente pode conversar, pessoas que estejam interessadas em desenvolver um projeto em função disso. A Gasmig tem trabalhado nesse sentido, aqui ratificando as palavras do governador Zema nesse sentido. A gente quer fazer um Estado mais eficiente, né? E contem com a Gasmig nesse sentido. O Algar Telecom tem muito interesse em participar dessa iniciativa, por meio do Podemos nosso sair daqui e centro de fazer inovação. Ó, Parceria. a gente está com o pessoal do centro de inovação aqui, que é o Brain, né? Nós temos também a nossa Venture Builder, que a gente pode acessar mercado, trazer startups, então conte conosco, a gente tem muito interesse. Não tenho dúvidas. Eu acho que hoje em dia, em infraestrutura, gente, o conceito de cidade inteligente, ele é o que vai fazer esse futuro. Quer dizer, você está atrelado às inovações, atrelado às grandes oportunidades que tem aí em termos tecnológicos para a gente fazer uma vida melhor para todo mundo. Era para ser um painel, virou uma sala de negócios, gente. Isso. Eu estou subindo na mediação. A gente não pode aqui. perder a oportunidade. Não pode. A Zaima não perde uma. Zaima, como o Algar, essa jovem senhora de 70 anos, consegue se manter jovem? Tem a ver com inovação? E você acha que se não fosse esse investimento todo em tecnologia, a empresa talvez teria morrido e não seria a brasileira, digamos assim, ou a não multinacional maior do país no setor hoje? Tem tudo a ver com inovação. Com certeza, o sucesso da companhia, a perenidade, ela é possibilitada porque é uma empresa que está sempre se renovando, inovando, trazendo empreendedorismo para dentro da própria empresa. Eu acho que a visão empreendedora dos fundadores, ela influencia muito positivamente a forma como a empresa atua, de fato. E a cultura da inovação é real dentro da companhia, né? Apesar de a gente ter um centro de inovação que foi fundado em 2007, tem hoje 7, 8 anos de operação, a inovação ela acontece em todas as áreas da companhia. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa orquestrar essa inovação, né? E aí, esse centro de inovação, que é o Brain, ele tem um papel fundamental. Ele trabalha com programas estruturados, o intraempreendedorismo dentro da empresa, para poder estimular aquelas pessoas que têm ideias dentro da companhia, ideias que, eventualmente, são ideias que vão melhorar o seu trabalho do dia a dia, uma melhoria incremental, ou ideias disruptivas, que vão trazer novas possibilidades de negócio. E esses programas, eles habilitam um ambiente de experimentação dentro da companhia. Então, a gente tem, por exemplo, um programa que chama Experimenta Aí, que qualquer pessoa dentro da empresa pode dar uma ideia, ela vende aquela ideia para uma banca, a banca, então, financia uma experimentação, valida se aquela ideia faz sentido ou não, e se ela fizer sentido, a empresa vai investir na escala daquela ideia. Então, e isso tem muito... retorno financeiro para o funcionário isso? Não, como é que funciona? O funcionário que contribui com ideias tem um incentivo para essa contribuição? Ele tem incentivo, ele, óbvio, tem um incentivo que é intangível, porque ele ganha exposição. Quando a gente faz as batalhas de experimentação dentro da companhia, quem faz parte da banca de avaliação é o comitê executivo. O presidente está lá, eu participo, e diversos outros colegas, né, que são vice-presidentes, então ele ganha exposição, mas ele também ganha o incentivo financeiro, porque as melhores ideias são remuneradas. Isso é muito importante para manter a cultura realmente permeando toda a companhia. Mas, além disso, a gente precisa também se relacionar para fora da companhia. Então, se relacionar com o ecossistema
ecossistema de inovação. Para isso, o Brain, hoje, ele, óbvio, nasceu em Uberlândia, que é onde é a nossa sede, mas ele tem presença física em outras cidades, para se relacionar com o ecossistema daquela cidade que, eventualmente, tem uma vocação específica, né? E tem que ter a inovação também gerando resultado para a companhia. Isso é muito importante. Durante muito tempo, a inovação dentro da estrutura da Algar Telecom, ela não teve uma característica de resultado, né, de geração de negócios. E desde a existência do Brain, isso mudou. Um braço muito forte é a geração de soluções disruptivas, produtos que vão resolver os problemas dos nossos clientes, a forma como a gente trabalha, por isso que eu me coloquei, né, a empresa, na verdade, à disposição, entendendo a dor do nosso cliente. Depois a gente se relaciona com startups, com ecossistemas, com as instituições para resolver aquele problema usando a tecnologia. Então, a tecnologia, no caso, é um meio, né? Se ela não é o fim. O fim é a gente resolver o problema do cliente, colocar ele no centro. Então, desde que o Brain existe, a gente também ganhou muita força da inovação gerando resultado. E aí esse ciclo virou um ciclo virtuoso. A empresa tem investido cada vez mais e mais em tecnologia, em inovação. E o Brain ele foi fundamental para transformar a empresa, que era uma empresa de telecomunicações, em uma empresa de soluções de tecnologia. E agora a gente ganha uma nova onda, que é a inteligência artificial, né? Assim, a inteligência artificial está para nós aqui, como foi o advento da internet, do smartphone, e a gente está apostando muito também com programas estruturados para fazer com que todos da nossa companhia entendam a tecnologia, usem ferramentas apropriadas para ganhar produtividade e resolver problemas não só da nossa empresa, mas problemas dos nossos clientes também. Então, a gente investe em inovação, na cultura da inovação, em tecnologia e de fato, aplica, né, assim, a inovação voltada para os nossos clientes. É isso. Aproveitando que a Zaima falou em inteligência artificial, hoje o Brasil é considerado um protagonista na transição energética. O Brasil preside o G20 nesse ano, que reúne as 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Significa que a reunião de cúpula vai ser aqui no Brasil, e tem um investimento nessa história da transição energética, de marcar o Brasil como um protagonista. Hoje, a inteligência artificial na Gasmig, ela é utilizada também para fazer transição energética, uma energia mais limpa? Tem essa ideia dentro da companhia? Edilene, a pergunta é interessante, porque a gente fala, né, primeiramente, você citou muito bem, a Gasmig, ela é uma companhia de gás de Minas Gerais. A gente tem a concessão de distribuição de gás canalizado, seja ele qual gás canalizado for. E, obviamente, majoritariamente, até por uma questão do próprio mercado, esse gás ele vai ser oriundo ainda de uma fonte não renovável, que é o petróleo, que seria o gás natural convencional. Mas já existem estudos que a gente tem iniciado, trabalhos, para fazer a utilização do biometano na mesma rede, porque a partir do momento que você coloca qualquer outro produto dentro de uma rede de gás, aquilo passa a ser tudo gás. Então, a ideia é trabalhar não só com o biometano, que, obviamente, dentro de um quesito de sustentabilidade, de uma energia limpa, ela está bem atrelada, como também a gente está iniciando um estudo agora, junto com o Senai e com a CEMIG, para a utilização do hidrogênio verde. Então, a gente vai fazer numa escala, para uma geração, possivelmente a CEMIG, ela tem a característica de ser a produtora, ela vai fazer uma planta piloto da ordem de 2 megas, que a gente vai estar fazendo, e a Gasmig adquirindo essa molécula e fazendo essa análise e o comportamento dela dentro das redes de consumo. E daí a importância que eu falei, não só da modelagem, naquela parte de planejamento, mas não só da modelagem, como também dos simuladores, para ver o comportamento deste produto junto com os demais produtos, seja o gás natural convencional ou o biometano, dentro de uma rede, estabelecendo, assim, limites seguros, né, e que você tenha essa ainda pegada de transição. Legal demais. Zaima, você falou do investimento em empreendedorismo dentro da Algar. Hoje a empresa ela investe na cultura de startups. Eu queria que você desse um conselho que eu acho que vai servir para muita gente aqui, que é o que fazer para uma startup prosperar. Eu
eu acho que não parece, tá, gente? Mas já tem quase 20 anos que eu estou na rua fazendo matéria. Eu já entrevistei menino, que foi, eu digo menino porque é jovem, selecionado em programa do governo como startup, voltei a entrevistar o menino 5 anos depois, o menino está milionário e eu continuo repórter. Gente, sou última. O que eu estou fazendo da vida? Enfim, Zaima, eu queria que você falasse disso, porque eu acho que vai contribuir muito. Com certeza. E acontece muito isso. Na minha trajetória de inovação também, conheço muitos bilionários novos, né? Mas excelente pergunta para me dar gancho de falar da nossa mais nova iniciativa, né? Assim, em 2022, a Algar Telecom lançou o nosso braço de Venture Builder, né? Que é o nosso braço de relacionamento mais estratégico com startups, em parceria com o FCJ, com o Justino, né? E um empreendimento que tem tido muito sucesso. E por que a gente decidiu lançar esse veículo de relacionamento mais estratégico com startup? Porque a gente já se relacionava com startup há bastante tempo. Todo o portfólio construído de soluções disruptivas, né, que o Brain, né, que é o nosso centro de inovação, construiu, ele tem, a grande maioria dele, participação de startups. Né? Essas startups que a gente, identificando o problema que a gente quer resolver do cliente, a gente vai para o ecossistema, para o mercado, procura aquela startup que tem uma solução que vai ajudar a gente a resolver aquele problema, traz ela para junto do nosso time, junto eles trabalham no desenvolvimento dessa solução. Então, o relacionamento com as startups estava dando super certo. E a gente entendeu que podia melhorar esse relacionamento. Porque, além da startup gerar esse valor que eu falei para nós, para a nossa companhia, porque quando a gente se relaciona com a startup, a gente está acelerando o go-to-market. Se fosse para eu desenvolver uma solução do zero lá dentro de tecnologia, eu levaria muito tempo. Talvez eu perderia o momento correto de lançar aquela solução. Então, quando a gente traz a startup, a gente acelera a ida para o mercado. A gente também traz um mindset novo, um espírito novo, né? Assim, para manter a inovação acelerada, ágil dentro da companhia. Então, a gente falou assim, ó, a gente pode ajudar a startup a vencer no negócio dela, dando acesso a essa startup à nossa base de clientes, dando acesso a essa startup à nossa infraestrutura, dando acesso a essa startup às pessoas do nosso time que vão ajudar a startup a resolver os problemas dela. Então, a gente entende que esse relacionamento é um relacionamento de mão dupla. E hoje é a Algar Telecom Venture Builder que faz esse papel mais fortemente, inclusive o Borel está aqui, que é o CEO do nosso veículo, amanhã ele vai participar também de um painel, ele está por aí, viu, gente? Quem for de startup aqui pode procurá-lo aí. A gente tem todo o interesse em, se vocês têm alguma solução que vem de encontro com as nossas teses, seja para resolver problemas dos nossos clientes, seja para resolver problemas internos nossos, porque eu sou responsável também pela evolução digital da companhia, a gente está acelerado aí, buscando a digitalização do relacionamento com o nosso cliente, a gente tem interesse em ouvir vocês e ajudar vocês a vencerem os seus negócios, se tornarem os milionários de amanhã, porque é junto dos bons que a gente fica melhor, não é assim? Estou pensando aqui se eu tenho alguma ideia, gente. Agora fiquei apavorada. Bom, chegamos no finalzinho. Queria primeiro agradecer Rodrigo Pazini, que é o diretor técnico comercial da Gasmig. Muito obrigada pela participação, por atender nosso convite, pela contribuição valiosíssima de hoje. E você tem um minutinho aí para falar o que você quiser, mas eu queria que você pensasse em algo que as pessoas não podem sair daqui sem escutar. Então, fica à vontade. Essa responsabilidade grande, né? Eu costumo falar uma coisa que é muito simples, né? Que a gente escutou e escuta sempre, né? Para quem viu Alice no País das Maravilhas, que é o seguinte, que é quando você não tem um destino, qualquer caminho é o correto. Eu acho que é muito importante para a geração nova, falando em tecnologia, falando em inovação, é trilhar um caminho e acreditar naquele caminho que vocês estão indo. Eu acho que é muito importante a gente ter isso atrelado à tecnologia. Não existe nessa hora certo ou errado, né? É importante, e vocês, eu acho que uma fala que foi dita aqui é o seguinte: às vezes a gente, dentro da nossa atividade, a gente está tão envolvido num problema que a gente, às vezes, não consegue encontrar a solução. E eu acho que essa turma da parte de TI, essa turma da parte de tecnologia, essa turma da parte de inteligência artificial,
o papel é ver coisas que a gente não vê no nosso dia a dia, na nossa atividade. E fica aí esse desafio. A gente também, como empresa, a Gasmig está aberta a escutar as oportunidades que a gente possa fazer e entregar um produto, um serviço de mais qualidade para os nossos clientes, né? E a palavra final é uma frase que a gente usa na Gasmig, venha para melhor, venha para a Gasmig, mais prático, mais seguro e mais sustentável. Obrigado a todos. A gente é que agradece. Muito mesmo. Zaima Milazzo, que é vice-presidente de Tecnologia, Evolução Digital, Agilidade e Inovação da Algar Telecom, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela palestra, pela aula que você deu aqui. 1 minutinho, 1,5 para suas considerações finais, na mesma lógica dele, que nós, porque eu me incluo na plateia também, não podemos sair daqui sem ouvir de você. Tá bom, assim. Eu queria passar, na verdade, 2 recadinhos, né? O primeiro é relacionado à tecnologia, já que, né, eu sou responsável hoje por tecnologia, e a gente falou algumas vezes aqui sobre inteligência artificial hoje, né, nos painéis aqui, muitos falaram. Eu queria falar para você, profissional, né, que está aí sentado na plateia. O mundo vai ser dividido entre as pessoas que usam, sabem usar essa tecnologia, e aquelas que não usam. As empresas também. Então, o primeiro recado é, embarquem nisso, né? Apesar de ainda ser uma tecnologia em maturidade, na verdade, a inteligência artificial existe há quase 70 anos, né, gente? Faz 70 anos daqui 2 anos, mas a IA generativa, ela abre novos horizontes, então, novas profissões irão surgir, profissões irão mudar a forma da sua atuação, não tenham receio de aprender sobre isso, porque, de novo, vai mudar comportamento, e a IA não vai substituir os nossos empregos. Quem vai substituir os nossos empregos é aquela pessoa que usa IA, e substituindo empregos daqueles que não usam IA. Então, não percam a oportunidade que se apresenta para vocês. E depois falar um pouco sobre a Algar Telecom, empresa mineira, né, assim, que tem o seu propósito, que é gente servindo gente, né, assim, a gente quer fazer com que Minas Gerais cresça cada vez mais. É muito bom estar aqui nesse evento, né, mostrando a força de Minas Gerais, as palavras muito inspiradoras aqui do governador. Então, assim, a gente se coloca à disposição de vocês como empresa que deseja ajudar os seus negócios, né, e fazer um relacionamento com muita qualidade, muita responsabilidade, e fazer com que o nosso Estado cresça cada vez mais. Zaima, Rodrigo, muito obrigada. Obrigada à organização do evento, ao Paulo Justino, à Paola da Comunicação, à Dani, que é CEO da Orb. Várias empresas são parceiras desse evento, inclusive a Itatiaia é parceira. Agradeço a vocês. Aqui é um evento gigante, mais de 8.000 pessoas participando, entre empreendedores, pequenos e grandes empresas. É muito bom estar aqui com vocês e saber que estamos fazendo parte da construção do futuro, porque quem está fora desse debate não vai participar como poderia ou como deveria do que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, agradeço muito pela confiança, muito obrigada, foi ótimo estar com vocês nesse tempinho aqui. Obrigada, gente, Rodrigo, Zaima e pessoal. Valeu demais. Oh, yeah! Agora, obrigado, Lucas Rodrigo, Veríssimo. Zaima, Ô, Lucas, Edilene. não, você não deixou eu te anunciar, agora vocês ficam com o Lucas Veríssimo, eu ia fazer sua agitação de torcida.